Bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus colegas do Ecossocial. Bem que eu gostaria de estar hoje entre vocês para atender ao convite que eu recebi para dar uma palestra para vocês sobre a Escola do Altruísmo, mas infelizmente a minha saúde falou que não, então eu vou dar uma tentativa de transmitir algumas ideias básicas para vocês a partir de um filme que o meu amigo Carlos está rodando para mim. É claro que em 30, 40 minutos não dá para escutar o assunto, porque a Escola do Altruísmo é um assunto muito grande, é muito importante. É por isso acho que é bom que nós começamos um pouco como começo, tecer algumas ideias do contexto dentro do qual a Escola do Altruísmo deverá atuar. Vocês sabem, isso, muitos de vocês já têm conhecimento, mais ou menos, da antroposofia, e vocês sabem que a evolução da consciência humana é uma coisa contínua, não interrompe. Ela sempre continua evoluindo. Se nós olharmos então só um pouquinho para trás, até o início da nossa época moderna, então nós vemos que em torno do século XX, no início do século XX, aconteceu a passagem de uma fase desta evolução para outra, que era a Idade Média, e nós passamos então para a Idade Moderna. Então, nesta virada do século para o século XV, apareceram muitos pesquisadores, quer dizer, a humanidade abriu os olhos realmente para uma nova realidade. Parece que, de repente, nessa virada do século, a humanidade abriu os olhos. Eu vou dar alguns nomes, só para vocês se localizaram adequadamente, né? Então, o primeiro, para nós importante, era o Dom Henrique, o navegador, fundador da Escola de Sagres, em Portugal, mas também Johannes Gutenberg, que inventa a imprensa mecanizada, Leonardo da Vinci, Nicolau Copérnico, Michelangelo, Giordano Bruno, Galileu Galilei, Johannes Kepler. Quer dizer, tudo dentro de 100 anos, 150 anos no máximo, aparecem todas essas personalidades. Esses são apenas alguns que eu escolhi, porque tem muito mais, né? Então, nesta época, começa esse novo pensamento que depois redunda, escoa na ciência moderna, né? E a ciência, então, todo esse ramo de pensamento foi evoluindo, inventou-se o microscópio, inventou-se o telescópio, cada vez mais, então, esta busca pelo conhecimento do mundo exterior. É isso a nossa ciência natural faz até os dias atuais. Mas
a alma humana, ela continua progredindo, começa a ficar cada vez mais complexa também, e surgem novas questões, e essas novas questões têm a ver com a vida interior da pessoa. Emerge outra vez um grupo, podemos dizer, é sempre no momento certo que a humanidade precisa disso, aparecem então as personalidades adequadas para dar a sua contribuição. Então, estou me referindo a Sigmund Freud, Alfred Adler, Carl Gustav Jung e muitos outros, mas são os mais populares, né? Então, essa questão, eu coloquei isso aqui, que é uma questão clássica, podemos dizer, e cada época dá essa resposta de uma maneira diferente. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e que sentido tem. Podemos dizer, isso são assim, as questões cardinais que, no fundo, estão atrás de muitos outros questionamentos que nós fazemos como seres humanos. Junto com essas personalidades que fundaram a psicologia, também apareceu o fundador da ciência espiritual, Rudolf Steiner. Steiner e Jung eram contemporâneos. Jung teve muitas experiências espirituais que ele rejeitava porque ele queria ser cientista, quer dizer, enquadrar-se dentro do modelo do pensamento científico dominante naquela época. Steiner foi além e fundou então a ciência espiritual. E se nós olhamos, então nós temos a ciência natural, que olha, se nós olhamos para o ser humano como corpo, alma e espírito, então a ciência moderna, natural, se preocupa, pesquisa, analisa as funções do corpo humano. A psicologia atua no campo das questões da alma humana, da psique humana, da alma humana. Steiner, então, ele traz, na mesma época como Jung, então, a antroposofia ou a ciência espiritual. E isso é muito importante agora, que se nós olhamos, eu vou agora passar este flip para o próximo. Podemos ver, então, que o ser humano que tem espírito, alma e corpo, se a ciência natural trabalha neste nível aqui, a ciência do corpo humano, a psicologia trabalha neste campo aqui, alma humana, e finalmente então desperta na humanidade um novo questionamento, e isso é na nossa época atual agora, com todas as dificuldades que nós enfrentamos, percebemos que tanto a ciência natural como a psicologia ainda não conseguem
responder às questões que emergem na alma humana moderna, como cidadãos da era moderna da humanidade. Então, aí aparece então Rudolf Steiner como a ciência espiritual. E é fundamental que nós entendamos que a antroposofia não é religião. A antroposofia é ciência, ciência do espírito. Exatamente como nos outros níveis temos, então, pesquisadores, também existem, então, os pesquisadores para a vida espiritual. Agora, por que Jung se popularizou e para quase que imediatamente Steiner não se popularizou ainda, eu diria? Porque o salto de consciência da ciência natural para a psicologia é muito menor, é muito mais impostado no pensamento científico natural do que é o salto da ciência natural para a ciência espiritual. Isso exige uma maneira diferente de pensamento, mas não é menos científico do que as outras também. Agora, eu vou ler para vocês, deixa eu ver se... Eu fiz um texto que acompanha mais ou menos isso que eu estou falando agora para vocês, para depois poder distribuir, se tem dúvidas, ou para vocês se lembrar o que foi dito, poder fazer questionamentos que futuramente a gente pode trabalhar. Por isso estou olhando aqui para não fugir demais do meu script. Mas eu vou começar agora, eu vou ler um texto sobre a nossa situação atual, para mostrar um outro aspecto no qual a escola do altruísmo está se inserindo. Eu vou ler, então, apenas para... isso é uma parte que eu tirei do livro que deve sair ainda este ano. Eu espero que todos vocês serão leitores, companheiros também nesta jornada. Atualmente, a nossa situação é bastante crítica. Se um viajante espacial pudesse nos observar, provavelmente ele diria que os humanos enlouqueceram. Estão sujando a água que precisam para beber. Estão poluindo o ar que precisam para respirar. Estão envenenando os alimentos que comem. Estão destruindo a natureza da qual dependem para viver. Estão constantemente com pressa, um atrapalhando o outro em sua corrida, não sei para onde. Parecem sonâmbulos que não enxergam as consequências de seus atos, enfeitiçados por uma estranha compulsão. Estão empenhados numa corrida obstinada atrás de dinheiro para consumir. Seduzidos por uma propaganda barulhenta e enganosa, compram objetos sem qualidade que não precisam para descartá-los logo em seguida, alimentando enormes lixões que poluem a terra, completando desta maneira a destruição deixada para trás em todos os reinos da natureza, terra, água e ar. Estão realmente fazendo um serviço completo
para inviabilizar o espaço vital para futuras gerações. Com esta cultura da morte, vão encalhar no meio do caminho e perder o objetivo que dá sentido à sua própria existência, exclama o observador espacial com espanto e se afasta decepcionado com a humanidade. Agora continuo lendo ainda. Assistimos aos descalabros e sentimos-nos impotentes para mudar qualquer coisa. No fim da Primeira Guerra Mundial, Rudolf Steiner já previu a Segunda Guerra, que não tardou para acontecer. Mas Rudolf Steiner também previu que a humanidade será empurrada para uma guerra de todos contra todos, em um nível global, se não conseguirmos virar o leme para mudar de direção. Desde a época desta previsão, as coisas apenas se acentuaram e os sinais da guerra de todos contra todos tornam-se cada vez mais nítidos. Continuo lendo ainda. Mahatma Gandhi enxergou a situação com muita clareza ao enumerar 7 pecados capitais de uma sociedade, que são. Eu vou agora virar outra vez o flip para vocês poderem acompanhar. Os 7 pecados capitais de uma sociedade. Primeira, política sem princípios. Segunda, riqueza sem trabalho. Terceira, comércio sem moral. Quarto, educação sem caráter. Quinto, divertimento sem consciência. Sexto, ciência sem humanidade. Sétimo, adoração sem disposição para o sacrifício. Vou deixar aqui para vocês poderem copiar quem quiser. Continuo lendo ainda. Não importa qual das duas listas escolhemos para ser analisada. Atrás de todos os itens descobrimos 3 monstros que na época atual atuam em nossas sociedades em conjunto ou separados. São eles: o materialismo, o egoísmo e a perda dos preceitos morais. O caminho que estamos descrevendo é a aventura da humanidade para desenvolver a alma da consciência, que precisa superar o pensamento racional, abandonando as velhas certezas, para conquistar uma nova consciência, uma nova realidade e um novo mundo. O intelecto, do qual nos orgulhamos tanto, já chegou à sua maturação e não tem condições de evoluir mais. Quem tira as suas verdades fundamentadas apenas no intelecto está sentado num galho seco da árvore da vida. Precisamos dar um salto quântico na evolução da consciência humana. Alguns já saltaram, mas o grosso da humanidade continua preso aos preceitos do passado, que já não conseguem carregar a sua evolução. Faz-se necessário um forte impulso espiritual
que deve servir de bússola, sem a qual a humanidade não tem chance de encontrar o rumo certo. E aqui, então, é o fim do texto. E com isso, nós chegamos já um passo mais perto da escola do altruísmo. Eu quero, então, entrar neste flip aqui para explicar um pouco, para ver, então, onde aparece o altruísmo nesse contexto todo. Então, como nós vimos anteriormente, nós temos três correntes científicas, que é a ciência natural, a ciência da alma ou psicologia, e a ciência do espírito. As duas primeiras, natural e psicológica, já se estabeleceram no mundo contemporâneo. Agora, esta parte aqui, como já vimos, demora mais, porque é bem mais diferente do pensamento que nós utilizamos aqui na ciência espiritual. Mas isso eu já tinha falado, né? Agora, nós olhamos aqui, a ciência natural trata de que parte de um ser humano, que é composto de corpo, alma e espírito, ele se preocupa apenas com esta parte aqui, que eu coloquei aqui em azul, quer dizer, corpo físico, ele é gerado, ele nasce, ele amadurece, ele chega a máximo, depois devagarinho entra em decadência, fica velho, morre e desaparece de novo, e com isso, então, se encerrou a história daquele animal racional que é visualizado pela ciência naturais. Do outro lado, nós temos agora a visão espiritual do ser humano. Então, também não é a totalidade do ser humano, mas então é o lado espiritual. Nós temos um eu superior, que vai de uma encarnação para outra encarnação, com grandes intervalos no mundo espiritual. E cada vez que ele passa no mundo espiritual, ele faz a avaliação de tudo isso que ele aprendeu nesta escola da Terra, pela qual ele passou ao longo de 60, 70, 80 anos na Terra, né? Este eu superior é o que gera, inspira o ser humano para os ideais. É um dos grandes ideais da humanidade, é o altruísmo. E aí nós encontramos agora, a primeira vez, então, este conceito do altruísmo. Se nós olhamos esta parte do corpo físico, ele, naturalmente, tudo isso é um conjunto, não é? Não são três coisas separadas, é tudo um conjunto, mas a gente pode diferenciá-lo na consciência, né? Então, esta parte aqui do corpo, dele emanam os impulsos, os instintos, o egoísmo, então, que quer satisfazer esses impulsos, na alma humana se apresenta como o ego. É com isso que nós trabalhamos normalmente, o homem natural trabalha no dia a dia com o seu ego. Do outro lado, nós temos então esses ideais, o altruísmo, é na alma humana, isso aqui é a alma humana, na alma humana isso se apresenta como eu,
terrestre do ser humano. E estes dois brigam o dia inteiro, cada um quer ter a sua supremacia. Este aqui apronta, este aqui quer conduzir de uma outra maneira, através de ideias, ideais espirituais. Isso tem, cada ser humano tem isso dentro de si, através da consciência moral. De onde vem a consciência moral? Não é uma glândula no organismo físico que provoca a consciência moral, mas é justamente isso, a consciência moral, que é inspirada através do eu superior. É cada encarnação que nós passamos nesta terra é acrescentado aqui no eu superior. Então nós podemos ver que isso aqui quer dizer, aqui encontramos então a ciência do corpo, a ciência da alma e a ciência do espírito. E apenas os três juntos dão o eu, o ser humano inteiro. E agora, não adianta a gente querer achar soluções no social baseado na imagem de um animal racional. E nunca vamos ter condições de sair do nosso atoleiro no qual nos encontramos. Então, é absolutamente necessário que nós começamos a nos preocupar, então, buscar, assim, esse contato mais íntimo, mais intenso com o nosso lado espiritual. É apenas uma imagem espiritual pode nos mostrar e dar condições para achar caminhos que nos tiram deste atoleiro que acabei de descrever antes, quando eu fiz a parte da leitura. Então, acho que, de um lado, então, esse desenho mostra o âmbito de cada um, né, pelas cores diferentes, né, ciência natural, pode ser aqui psicologia, mas essa psicologia é altamente ainda, pode ser influenciada pela visão espiritual que nós temos do ser humano, né? Mas então, agora chegamos através deste esquema para a questão do altruísmo. Altruísmo pode ser aprendido. Altruísmo não é simplesmente uma bondade para doar alguma coisa. Altruísmo é um estilo de vida, eu diria. Altruísmo é um estilo de vida que pode ser aprendido, treinado. É isso que a escola do altruísmo se propõe. E para isso, eu vou ler mais uma vez um pequeno trecho onde Rudolf Steiner fala sobre a escola do altruísmo. Quer dizer, foi lá que nós buscamos a inspiração para realmente essa ideia de formar uma escola do altruísmo. Steiner agora, eu vou ler então Steiner. É necessário adquirir a consciência da necessidade de uma escola do altruísmo para a nossa época atual. Uma renovação moral, um aprofundamento da vida ética somente pode surgir através do treinamento para o altruísmo. Devido às circunstâncias da época atual, a escola do altruísmo somente pode tornar-se realidade através de um profundo conhecimento do significado do altruísmo. Em toda a evolução não existe outro exemplo para o altruísmo tão penetrante como o aparecimento
do Cristo na Terra. Reconhecer o Cristo significa absolver a escola do altruísmo. Reconhecer o Cristo significa conhecer todos os impulsos que ao longo da evolução humana cotejaram para dentro da nossa alma, de modo que estes aqueçam e inflamam em nós tudo que tem uma predisposição para o altruísmo. É interessante eu interromper aqui um pouquinho, quer dizer, o que ele diz aqui? Que ao longo de 2000 anos cotejaram de maneira totalmente inconsciente para o ser humano os impulsos para o altruísmo dentro da alma humana. É isso agora, então, chegou o momento onde isso pode brotar. E foi muito interessante quando eu comecei a soltar esta ideia da escola do altruísmo. Em todas as pessoas eu enxerguei um brilho. Começou a brilhar o olhar dele. Então é uma coisa que realmente está inerente ao ser humano, mas ainda não consciente. Então esta é a grande missão da escola do altruísmo, de despertar aquilo que já está dentro do ser humano. Agora eu vou continuar mais um trechinho de Steiner. Sob a influência do materialismo, o altruísmo foi perdido na humanidade de uma maneira que somente gerações vindouras terão possibilidade de avaliar. Mas como o aprofundamento no mistério de Gólgota, com toda a nossa alma, podemos restabelecer uma cultura do altruísmo. O que o Cristo fez tem como impulso básico o altruísmo e o que ele pode ser para o desenvolvimento consciente da alma humana é o conteúdo da escola do altruísmo. Eu vou agora contar mais não vou ler, eu vou relatar assim um trecho ainda também de Steiner, onde ele dá uma dica como que isso deve acontecer, como deve ser a atuação da escola do altruísmo. Então não é nada de pregar moral, nós somos egoístas, é isso temos que ser, e não tem outro jeito. Isso faz parte inerente da natureza humana. Enquanto nós vivemos na Terra, nós vamos ser egoístas. Mas agora, então, vamos ver o que Steiner diz. Ele fala o seguinte: pega uma mulher como seu filhinho. Este filhinho, ela defende com unha e dente. Se o filhinho é ameaçado, a mulher vira uma fera. Quer dizer, então, ela expande o seu egoísmo para além de si, incluindo nele o seu filho. É a mesma coisa, agora ele dá outro exemplo, pega o fazendeiro que tem os seus empregados, que já estão muitos anos, talvez lá com ele. Ele tem as suas vaquinhas, os seus bichos. Ele tem as suas máquinas, os seus equipamentos, a sua casa, tudo isso que faz parte desta fazenda. Ele também defende isso como se fosse ele mesmo. Quer dizer, o que ele faz? Ele expande o seu egoísmo para os limites da sua fazenda. E assim nós podemos ampliar cada vez mais essa abrangência
quando nós aumentamos a nossa consciência, né? Então, primeiro era só a consciência, eu e o meu filhinho, a minha fazenda, mas agora nós podemos expandir isso, eu e a minha cidade, talvez isso político, né? Então, podemos cada vez ampliar mais esta consciência das coisas e incluir isso na abrangência do meu egoísmo. E finalmente chegamos aonde? No limite da humanidade. Então, a humanidade, eu incluo a humanidade no meu egoísmo. Então, eu me torno, podemos dizer, um servidor da humanidade, né? Então, este é o caminho, não é? Pregar moral, pensar que traz alguma coisa melhor no mesmo nível em que ele aparece. Então, a solução é ampliar a questão da consciência. E Steiner diz então, a questão social não tem solução sem um conhecimento mais profundo da natureza humana. O homem é egoísta e por esta razão ele não consegue fazer uma imagem real a respeito de si mesmo. Ele sempre vive em ilusões a respeito de si mesmo. É difícil o homem entender que ele é metade um ser social e metade um ser antissocial. O antissocial luta como social e quer ganhar a supremacia. Então, olhamos mais uma vez para a alma humana como seu pensar, sentir e querer. E agora olhamos um pouco a questão do altruísmo no nível do pensar, do sentir e do querer. Então, no pensar, eu tenho as minhas ideias, eu tenho as minhas experiências, as minhas lembranças, e aquilo tudo me é muito sagrado. E qualquer ideia que vem de fora, eu vivencio como inimiga. Eu não gosto de absorver ideias estranhas que me obrigam a mudar as minhas próprias ideias. Então, aí nós temos o exemplo do altruísmo no pensar. Agora, no sentir, então, como nós julgamos no sentir? Por antipatia e simpatia. E isso é um péssimo conselheiro. Porque geralmente, então, nós enganamos, porque não tem nada a ver com a realidade do outro. Então, esse aprender a encontrar o outro absolutamente aberto, né? Pegar o outro assim como ele é, e apesar disso, apesar das coisas que talvez eu não gosto dele, tentar trabalhar junto com ele, isso é, então, a questão do altruísmo no sentir. E no querer, no fundo, é uma intensificação da antipatia e simpatia, que é atração, é aversão, né? Aversão. Então, aí podemos ver, então, que nós podemos treinar isso, mas tem que ser feito, né? É um caminho real para sair
das dificuldades que enfrentamos. Isso agora é apenas, eu tenho pouco tempo, mas então para fazer sentir um pouco o que a escola do altruísmo se propõe. Agora, ainda uma última observação sobre a criação da escola em si. Então, eu estou hoje com quase 80 anos e certamente tenho dificuldade para viajar e certamente não vou ser eu que toca isso para frente. Mas então eu mobilizei um grupo de pessoas que acharam válido realmente investir energia, tempo nesta ideia da escola do altruísmo. Como isso, a forma que isso vai ter, ainda não sabemos. Nós fizemos um primeiro encontro de 3 dias e estabelecemos então umas ações imediatas. A primeira é concluir o livro e publicar, para todo mundo ter acesso. O segundo é começar a elaborar um programa de formação para, podemos chamar de agentes de transformação, por exemplo, quer dizer, criar uma nova profissão para pessoas que queiram atuar dentro das ideias concretas da escola do altruísmo. Se isso depois vai ser um movimento, uma associação, ou o que isso vai ser, isso ainda não sabemos. Para isso, vamos ter outros encontros. O próximo vai ser em agosto, agora deste ano, onde nós continuamos na elaboração destas ideias. Então, é isso que eu queria ter colocado. Espero que deu para entender, que deu para esquentar um pouquinho o coração também. Faço votos que realmente todos os institutos, grupos que já existem como consultorias no Brasil, que eles introduzam as ideias da escola do altruísmo em seu próprio trabalho também dentro das suas instituições. Faço votos, então, que no trabalho que vocês têm pela frente, como ecossocial, de traçar perspectivas futuras do Instituto de vocês, que vocês possam incluir também essas ideias da questão da escola do altruísmo. Muito obrigado. Bom sucesso para todos vocês.